Salve pessoal, tudo bem? Vamos iniciando aqui o vídeo. Nós vamos começar aqui a nossa live. Eu vou aqui compartilhando aqui com algumas pessoas para nós começarmos aqui a nossa live de hoje. Também aqui já dizendo, né, que nós teremos um convidado, né, o Fábio Fonseca, psicólogo. Então logo mais assim nós vamos ter a presença dele aqui também. Então estou aqui compartilhando, chamando todo mundo para entrar, viu? Eu chamo todo mundo para entrar online com a gente, tá bom? E é isso, né? Nós estamos iniciando o trabalho hoje, né? Com as lives. Serão todas as quartas-feiras, né? Então, cada quarta-feira nós vamos fazer uma live. Nós estamos discutindo a saúde mental, né? Então, o mês de janeiro há uma campanha que já existe há 7 anos, né? Que é o Janeiro Branco. Uma campanha que se iniciou aqui no Brasil, né? Como se você tem outros meses também que são meses vinculados, né, a momentos de cuidado da saúde, né? Como a gente tem, por exemplo, o Novembro Azul, que é a questão da saúde masculina, ou então setembro, que é o mês do combate ao suicídio, né? Então você tem sempre datas, né, meses assim que nós focamos algumas ações normalmente de política pública, né, que são voltadas aí para combate a questões, né, específicas. E janeiro então é o mês de combate à saúde mental, né? Não combate, mas assim, né, de discussão, de levantar o assunto, falar a respeito do problema, que é um problema que está presente na vida de todos, né, no nosso cotidiano, que é a questão da saúde mental, né? Seja como algo mais agravado, seja como algo mais que vamos dizer assim, que não é tão relevante, né? Não é tão imobilizador da vida, mas é algo que às vezes está atrapalhando você ali no seu dia a dia, alguma coisa que sempre volta, né? Aquele velho retorno, aquele velho repetir de hábitos, né? Então, de modo geral, nós precisamos sim discutir a questão da saúde mental, né? E o mês de janeiro, então, né, vem se perpetuando, aí, se configurando como um mês importante de debate sobre esse assunto. Inclusive, algumas prefeituras, alguns estados já têm leis que já promovem, né, esse encontro. Então, algumas instituições, psicólogos, o SESC, por exemplo, né, faz ações então já promovidas pelo interesse, né, da divulgação, né, do debate sobre a questão da saúde mental, né? Nós então do Instituto Inatekie também fazemos essa discussão, né, anualmente, e fazemos assim então como uma forma de contribuir com esse debate público, né? Nós fazemos lives, né? Inclusive em 2020 nós não fizemos, e então nós estamos retomando aqui em 2021 com essa discussão sobre a saúde mental, né? E aproveitando o ensejo, né, do vídeo, convidá-los a conhecer a nossa página, né? www.inatekie.com.br. Inatekie é com K, né? Inatekie com K. Então conheçam a nossa página, né? Depois eu posso deixar aqui nos comentários do vídeo, né? E é importante, além, claro, da prática, né, de você poder promover ações que visam, né, discutir e qualificar ações em torno da saúde mental, é também, claro, importante para a nossa instituição oferecer formações e cursos, né? Então nós temos uma formação dentro do Instituto
que é uma formação em aconselhamento terapêutico, né? Que é um curso muito bacana, é um curso que tem 100 horas, né? É um curso muito legal. Ó, o Wagner colocou aí já nos comentários, inatq.com.br. O Wagner é nosso gestor de web marketing, então ele está aqui presente já ao vivo. Seja muito bem-vindo. Também já estou vendo aqui a Lu, sou da natureza também, seja bem-vinda. Eu até provoquei a Lu a falar sobre saúde mental e alimentação, né? Então vamos ver a live dela como será. E está aqui também conosco já o Fábio. Eu vou localizá-lo aqui porque nós vou convidar o Fábio então para participar aqui da nossa live, né? E então, como eu falava, né? Então nós também oferecemos esse curso, que é o curso de aconselhamento terapêutico, né? Que é um curso muito profundo, que discute muito a respeito desse assunto, né? De saúde mental e como nós podemos formar pessoas que vão ter condições enquanto profissional de agir, de atuar, né, com relação à saúde mental, mas não só, aprendendo também a lidar com conflitos, né? Seja no ambiente profissional, seja no ambiente pessoal, no ambiente dos relacionamentos, não é mesmo? Então eu vou convidar o Fábio para compor essa mesa de debate hoje, né? O Fábio que é professor, né, no Instituto, no curso de aconselhamento terapêutico. Então, uma honra receber o Fábio. O Fábio é um psicólogo, psicopedagogo, mestre em educação, né? Está fazendo doutorado também em educação. Então, ele é um grande pesquisador da fenomenologia, da psicologia existencial, né? Então, ele trabalha muito, muito bacana mesmo o trabalho dele. É uma honra recebê-lo aqui. E aí eu vou convidá-lo para a gente fazer esse bate-papo, essa conversa sobre a questão da saúde mental, né? Era o convite aqui. Fábio aceitando o convite, nós vamos iniciar. Olha o Edson aqui, Rebouças, seja bem-vindo. Grande Edson também está com a gente aqui. O Edson que trabalha com a questão da alimentação também, né? Recuperação de restos de alimentos. O Edson é muito legal o trabalho dele. Fábio, bem-vindo! Oi, querido, tudo bem? Tudo ótimo, eu te ouço muito bem. Que ótimo, coisa boa. Desculpa o meu pequeno atraso, eu acabei me enrolando aqui um pouquinho. Tudo bem, Mas temos aí bastante tempo para você falar à vontade. como assim? É, Como a gente havia conversado, né, a respeito de uma conversa bastante até informal a respeito da questão sobre a saúde mental, sobre promoção, né, de saúde mental, e não buscar aprofundar tecnicamente, não ir tão. Não ficar discutindo definições e afins, né? Eu pensei de nós buscarmos também o apoio no fórum, né? Estarmos pensando em algumas questões aí relacionadas, né? Nós estamos, para contextualizar um pouco, né? Eu tinha feito uma breve colinha, né? E que nós temos, né? Assim, mesmo antes de falarmos de pandemia, nós temos um aumento, né, em casos de depressão e ansiedade no Brasil, né? Se eu não me engano, do ano de 2000 a 2017, os casos aumentaram em mais de 70%, a procura, né, por profissionais da saúde, tanto dentro das psicoterapias, né, das terapêuticas alternativas. Houve um aumento, né, brutal dentro dos convênios, isso eu sei, dentro dos convênios em psicologia, né, o aumento é superior a 100%, né, se você fosse considerar entre 2007 e 2017.
principalmente em relações a questões relacionadas, né, a crises de ansiedade, a própria questão relacionadas à depressão, e o como o mundo foi se tornando um tanto mais agressivo, né? O canal que trabalha muito com questões de saúde mental, que eu gosto bastante de recomendar, que é o Minutos Psíquicos, ele faz até uma brincadeira falando sobre a relação de que o Brasil ele deveria ser deixado de ser considerado como o país da alegria, né? Para ser o país da ansiedade, né? Sendo que nós despontamos, né? Em casos relacionados. Então, a discussão da saúde mental, nesse ponto, se torna palco, né? Porque tanto quando pensamos assim em relação ao que nós passamos da pandemia, que temos passado, né? Porque isso não terminou, mas o quanto isso se propaga agora para frente e os cuidados relacionados, né? Por quê? Falamos da necessidade de conviver com pessoas para manutenção da saúde mental, mas conviver com pessoas é algo complicado, então existem todas as questões restritivas. As redes sociais são problemas, ao mesmo tempo que são vias de contato, né? A busca da informação e o problema da informação. Então eu pensei em problematizar um pouco isso aí no começo e começarmos um bate-bola talvez por aí, tanto para discutir esse aspecto mais geral, quanto para jogarmos dentro das nossas subjetividades individuais também, dependendo da nossa Uhum. vontade. Mas, ô Fábio, você comentou dessa questão do aumento, né? Da busca pela terapia, né? Agora, o Brasil também se figura aí como um dos países que mais consome medicação psiquiátrica, né? Sim. E isso você imagina que também esse movimento do consumo tem a ver também com esse aumento da disponibilidade do serviço e das pessoas estarem buscando mais, e por isso talvez ter o aumento do consumo de remédio, etc. Isso não é uma questão somente do brasileiro, mas eu penso que isso é uma questão humana. Nós buscamos soluções que sejam rápidas, que sejam práticas. Aquela história do tirou com a mão. Então, Uhum. por exemplo, quando se procura, seja psicoterapia ou a terapia alternativa, tudo se pensa assim, tirou com a mão. Levou de uma vez, nunca mais vai ter problema pro resto da vida, acabou. E a medicação, ela é buscada muitas vezes dentro dessa fantasia do que é aquilo. Só assim, existem desequilíbrios neuroquímicos no cérebro, sem dúvida. Mas um transtorno não é só isso. Né? Ele não começa no cérebro e ele não termina lá. Né? Ele acontece no nosso corpo, na nossa existência, na nossa vida. É... E a medicação ela acaba sendo usada, né, muitas vezes dentro de uma sequência, né, de aumenta-se dosagens, muda-se medicações, muda-se substância, muda-se as terapêuticas, né, muitas vezes, e isso roda, mas nem sempre chegando a algum lugar, não se aprofunda. Né? Não se busca, não é nem a raiz do problema, mas não se enfrenta o problema de uma maneira consistente. Né? Isso Uhum. eu entendo que leve às medicações prolongadas. Porque, por um lado, quando nós olhamos assim, o Brasil é um dos países em que nós mais consumimos medicamentos, né, psiquiátricos. Contudo, as pessoas abandonam os tratamentos psiquiátricos também numa velocidade enorme. Elas entram em tratamento, melhoram um pouco, abandonam o tratamento, então elas ficam em um ping-pong, né, Uhum. dentro do tratamento, dos seus próprios tratamentos. É. E aí também há uma questão de que
Às vezes você entra com a medicação e a medicação ainda não resolve, né? E aí você fica ali fazendo aquela manutenção, né? Que às vezes demora 1 ano, 2, até chegar numa medicação que ajude, que consiga realmente chegar na patologia, né? Então você tem esse processo demorado. Inclusive porque para você passar no psiquiatra é difícil, Sim, né? É difícil você marcar. E se você for fazer por conta é muito caro. é bem caro. Então você tem que fazer isso de certa forma espaçado, a cada 6 meses. Então realmente há uma problemática, né, também no oferecimento do serviço, né, da saúde mental, né? Sim, sim. É, E as medicações, elas também não são exatamente baratas, né? Existem substâncias que são disponibilizadas, né? Mesmo nos postos de saúde, quando, em especial, salvo me engano, por exemplo, a sertralina é uma substância bastante comum e que é disponibilizada no posto de saúde. Contudo, não são todos os tratamentos que são feitos à base de sertralina, né? E Sim. outras substâncias que são muito boas para diversos tratamentos são muito custosas, né? É... Então isso acaba também ajudando e conduzindo as pessoas muitas vezes a abandonar os seus tratamentos por não perceber diferença a longo prazo. As mudanças também são muito sutis muitas vezes, né? A própria Uhum. ideia de quem está vivendo, né, um transtorno, você começa a tomar um antidepressivo. Quando as pessoas sofrem efeitos colaterais, os efeitos colaterais costumam vir muito rápido, mas Sim. as melhoras a partir da substância não são tão rápidas. Até porque ela não eu costumo explicar isso muitas vezes de um jeito que é assim. Você fala assim, a diferença quando alguém toma, por exemplo, uma bebida alcoólica. Né? A bebida alcoólica, para o momento em que se toma, ela é muito mais potente que um medicamento psiquiátrico. Ela tem muito mais consequências, né, Sim. para o momento presente. E a ideia da medicação é exatamente ela não ser, não ter essa tomada, mas ela possibilitar, ela facilitar essa revisão, né, essa autoconsciência dos próprios estados, né, diante da própria vida, da própria existência. Uhum. Mas vamos voltar para suas provocações que eu achei muito interessantes, né? Uhum. Né? E aí eu queria voltar na provocação que você trouxe da questão das redes sociais, né? Sim, Porque realmente, né, ela é essa a rua de mão dupla, né? Por um lado, ela é uma forma de comunicação. E agora, né, principalmente nesse momento da pandemia, né, realmente a gente ampliou demais o uso, né, da mídia. Eu realmente estou muito cansado de fazer lives, eu quero muito dar aulas presenciais, sim. né? Apesar, claro, é uma ferramenta importantíssima de comunicação, mas assim, a gente excedeu, né? Vamos dizer assim, tudo que a gente fez no ano passado foi participar do Zoom, do Hangout, né? Meet e todas essas plataformas, Skype, né? Então, realmente, eu cheguei a dar aula de 7 horas seguidas no Skype, assim, quando eu olhei, tinha 7 horas de aula no Skype. E os alunos aguentaram, assim, mas eu acho que é uma tortura, né? Então, realmente, Conteúdo assim, bom, viu? né? Então, assim, eu acho que essa questão, ela aproxima muito a gente, não há dúvida, né? Então, conseguimos trabalhar, conseguimos dar aula, né? Mas, ao mesmo tempo, ela cria diversas questões, né? Que a gente poderia elencar aqui, não vai dar tempo, obviamente, no curto tempo que nós temos aqui, mas a questão, por exemplo, do vício, né, em rede social também é uma patologia contemporânea, né? E Sim. tantas outras, né? A questão do narcisismo, né? Ou então outros problemas que a gente pode identificar, né? Da pessoa começar a ver muito a rede social e querer se identificar de repente com alguém, e aí entra outras patologias como a anorexia, por exemplo, a bulimia, etc, etc. Né? Mas eu queria que você comentasse um pouco, né, desse ambiente aí da rede social, já que você trouxe a provocação.
Então, o tem me chamado muito a atenção, né, as distorções provocadas, né, por essas identificações mesmo do que existe, né. Dentro, eu me identifico com uma pessoa, uma personagem, com certas ideias, e o discurso colocado online, ele sai um tanto barato. Porque o profissional, a pessoa que faz o discurso, que traz o discurso, ela traz um discurso muitas vezes gravado, muitas vezes ali colocado, e que muito extremo, muitas vezes, né, bastante extremo, e que na própria vida individual, ele se torna, as pessoas tendem a ser um tanto mais maleáveis com algumas coisas que são colocadas, né? Quando falamos também a respeito disso, e uma consequência do ponto anterior, nós percebemos para nós adultos, por exemplo, é um tanto complicado, né, estarmos, puxa, que como é ruim estarmos somente em casa, tudo tal. Mas pensamos em um adolescente ou numa criança que não tem essa longa vida assim fora de casa, os seus referenciais ainda não estão tão bem estabelecidos. E quando eu digo sobre referenciais estabelecidos, eu não estou fazendo um discurso moral a respeito, mas literalmente sobre o mundo é aquilo que a gente conhece dele, né? E muita gente conhece mais a respeito do Twitter do que a respeito do bairro. Muitas vezes é até bom que conheça mais do Twitter do que do bairro, mas assim, isso não quer dizer necessariamente que a vida, né, se encerre dentro das redes sociais. Os adolescentes têm ficado muito tempo, né? Muitos adolescentes têm ficado muito tempo. Percebemos nisso que você tinha falado a respeito da compulsão diante, né, do uso das redes sociais, muito associados à própria adolescência, muito associados à própria a essa orientação de mundo, né? Porque os adolescentes vão querer conversar entre os amigos estão todos online, em jogos e afins, e o seu próprio discurso, né, vai se tornando também, a partir das referências, a partir do próprio grupo, bastante extremado em alguns pontos. Uhum. Né? E isso causa dor psíquica. Né? Quando se confronta diante da família, as distorções relacionadas ao não reconhecimento das ideias dentro do próprio núcleo, quem eu pareço ser dentro do meu núcleo familiar e quem eu pareço ser dentro do meu núcleo dos meus amigos, a própria maneira como as pessoas têm se colocado umas às outras, isso é algo que tem se tornado bastante problemático. Uhum. E a gente também pode falar mesmo dessa questão dos universos, né? Porque você acompanha, né, os grupos, hoje todas as crianças têm, né, o seu WhatsApp, né, conseguem entrar num grupo da escola, de um grupo da escola, né? E aí você percebe que realmente existe um ambiente criado por eles, né? Um ambiente de comunicação criado pela criança, um universo próprio deles, né? Da forma como eles se comunicam. E quando ele se relaciona com a família, realmente tem um gap, né? Ali do status que ele se estabelece no grupo e na família, né? E a questão também que hoje a gente vê que é muito forte, que é esse certo anonimato, né, da rede. Porque ali, né, no grupo, então eu posso expressar coisas que eu não expressaria no grupo de amigos, às vezes de forma aberta, mas ali no WhatsApp eu vou compartilhar um negócio, não fui eu que disse, né? Eu só estou compartilhando, né? Mas aquilo tem a ver com uma certa opinião que eu tenho sobre as coisas, ou algo que eu acredito sobre aquilo, né? Então também existe esse espaço, né? É, desse anonimato, né, da rede social, né, que é uma coisa que eu não falaria na frente, eu falo na rede. E disso se discute tanto, por exemplo, a questão do cyberbullying, por exemplo, né?
a noção do cyberbullying e também dessa persona que vai sendo construída, do quem eu sou dentro das redes sociais, como eu sou percebido, como eu sou dado, como eu converso com as outras pessoas. Tudo isso tem se tornado um problema cada vez maior, né? As indiretas por meios de stories, né? Sim. Que acontecem muitas vezes, né? Isso muitas vezes acontece no consultório de aparecer conteúdos de sessão que muitas vezes nascem de stories que foram feitos de outras pessoas e que muitas vezes nem se tem certeza que foi feito para uma pessoa em específico, mas que aquilo causa dor psíquica. E quando nós Uhum. pensamos, né, de novo, no que é a saúde mental, né, a saúde mental demanda flexibilidade, né? É difícil defini-la em um único ponto. Mas é como nós conseguimos nos sentir bem psicologicamente, né? Como nós conseguimos nos sentir relativamente felizes, alegres e bem tranquilos dentro dos diferentes campos da nossa vida, né? E Uhum. quando nós precisamos ser pessoas diferentes em campos diferentes, isso se torna bastante complicado, bastante frágil, por assim dizer. Eu lembro bastante embora eu não seja um gestaltista, né? Olha, Camila Lima mandou um oi ali, mandou um sorriso, ela é uma querida. Assim, Oi. embora eu não seja um Bem-vinda, Camila. gestaltista, colega psico muito boa. Embora eu não seja um gestaltista, talvez a definição de saúde psíquica, né, que eu acho mais bonita é do Frederick Perls. Uhum. Eu já mencionei contigo, ele fala assim que estar bem psicologicamente é nós nos sentirmos em casa, independente de onde nós estamos, né? Eu fico, né, mas como é complicado esse conceito, né? Ele é simples, ele é bonito, é uma metáfora, né? Bonita mas que é complicado, né? Primeiro que é, nem sempre você está em casa e está bem. Mas quando você está bem Sim. em casa, como é que é se sentir em casa, sentado, conversando, independente de onde você está? Né? É um Não, então negócio é. bastante complicado. Como é se sentir bem? Vamos descobrir o que é É, isso. o que é esse bem, né? O que é sentir-se bem, né? Será que a gente consegue? Porque realmente, né, é uma questão que eu coloquei ali no início, né? Antes de você, inclusive, entrar, né? Na mesa de debate aqui. Mas a questão é que existem questões que você fala assim, olha, isso daqui eu não considero que isso seja um problema de saúde mental, né? Mas é um negócio que fica ali, cara, na sua vida, você entendeu? Te atormentando, né? Num movimento de repetição. É um sentimento de que você não está bem, mas não é algo que te inviabiliza, né? Que aí a gente estaria falando ali no corte das neuroses, por exemplo, né? Uma coisa que não te viabiliza, né? E aí eu até ontem, né, publiquei, né, no canal aqui, né, justamente uma tirinha falando disso, né? Falei, quando é que você procura terapia? Né? Quando você já está faltando um braço, uma perna, né? Aí você fala, é melhor procurar terapia, porque eu já perdi um braço, já perdi uma perna, né? Tô sem um olho, né? Já tô caolho, já meio olho de pirata. Fala, não, é melhor agora eu procurar terapia, né? Então realmente a gente tem esse costume, né? Cultural de só procurar ajuda quando também já está no final, né? Já não está aguentando mais nada. Ou então é compulsório, né? Porque você estourou, foi parar numa situação medicamentosa, né? Foi parar num hospital, às vezes até numa internação. E aí sim, a partir dali você fala, não, agora eu preciso olhar nisso, né? Como que é isso para você e como que isso aparece na clínica, Fábio? Vamos falar um pouco dessa questão mesmo, desse adiamento, né? Para eu chegar e cuidar da minha saúde mental. Eu digo que existem diferentes estágios que as pessoas buscam psicoterapia, né? Existem muitas pessoas que
mesmo após estarem de alta, preferem continuar em terapia. Muitas vezes as pessoas conseguem lidar com suas questões de origem, a psicoterapia, mas preferem continuar aprofundando o seu próprio processo, né? Dentro da análise do seu existir, existem diversas situações. Muitas pessoas acabam buscando, em um primeiro momento, quando elas se sentem um tanto esnucadas pela vida. Isso é uma realidade. Né? Elas acabam buscando porque existe uma dor. Porque, de novo, existe um... Não podemos negar que são processos que envolvem um custo. Né? Muitas vezes Uhum. não só financeiro, né? Disponibilidade de tempo, a disponibilidade de refletir a respeito da própria vida. Né? Muitas vezes iniciar um processo terapêutico não significa se engajar nele. Né? Isso muitas vezes é complicado, né? Diante da situação. Mas quando nós voltamos no primeiro caso, como você colocou, em relação a quando as pessoas acabam, por exemplo, assim, aguentando todas as pancadas possíveis e buscando a psicoterapia como uma consequência, né? Isso nos leva de novo a refletir a respeito do que é a saúde mental. Uhum. Né? As pessoas buscam a psicoterapia, muitas vezes as diferentes terapêuticas, quando elas se veem dentro de um estado de falência, né? Dessas estruturas de suporte, né? Quando as amizades não estão dando conta, quando o trabalho é, não está sendo mais prazeroso, ou muitas vezes como fonte, né, dos problemas em si, e a pessoa se encontra num profundo estado de desgosto diante da vida. Claro, isso em diferentes níveis, né, em diferentes questões. Mas essa busca, né, quando ela se dá num campo como esse, ela exige um primeiro momento, um primeiro engajamento do sujeito diante da responsabilização da sua situação, diante daquilo que se pode compreender a respeito do seu próprio existir, e isso não é feito somente com o psicólogo, com a psicóloga em si, mas que pode ser feito muitas vezes como por todas as pessoas em psicoterapia ou não, diante do quem eu estou sendo na minha vida hoje. E dentro desta questão, buscar aprofundar como o problema, como essa dor que eu sinto se situa na minha vida de fato. Então começa a se separar, né? Um ponto do outro. Quando a dor é grande, as coisas acontecem muitas vezes igual criança, sabe? As pessoas seguram o dedo, sabe? Bateu o dedo, segura o dedo, esconde o dedo. Então muitas pessoas acabam se afastando das próprias famílias, dos amigos, das suas famílias estendidas, das pessoas que elas têm como queridas, acabam aumentando o estresse diante de outras atividades, muitas vezes algumas questões compulsivas ou mesmo tentando resolver situações à força, né, seja por meio de um trabalho excessivo ou coisa parecida. Há uma ideia social muito forte de que, tipo, aquelas piadinhas de dinheiro não resolve problemas, mas tipo, você compra a solução ou coisa parecida. Né? Uhum. E muitas vezes isso é contado como uma piada, mas é vivido como uma consequência de vida. Né? Muitas vezes as pessoas entendem que, muitas vezes, que ganhando mais os problemas se solucionam, ou coisas parecidas. Isso tende a se mostrar enganoso. Né? Porque encontrar um bem-estar num momento, conseguir autorregular as próprias emoções, os nossos estados psíquicos, isso facilita o encontro e o cuidado da nossa própria saúde mental. Uhum. Né? Entendo isso um tanto dessa forma. Né? Legal, legal. Eu acho que há, né, uma
uma questão mesmo, né? A gente até falou que a gente não ia entrar nessa questão técnica, né? Mas o próprio aparecimento, né, da problemática, ali do transtorno, ele já é ele mesmo uma tentativa de negação, né? Então ali ele já aparece como uma negação, né? Então realmente, se a gente vai voltar para os primórdios, né? Quando Freud fala ali, né, do sintoma, né, como uma negação, né, do meu prazer, do meu desejo, daquilo que eu quero realizar de verdade, profundamente, e que eu fujo daquilo como o diabo foge da cruz, né? Então, na verdade, eu não quero mesmo, vamos dizer assim, de ordem técnica, né, do transtorno, eu não quero mesmo tratar isso, né? Porque eu não Sim. quero olhar para esse problema, né? Só que aliado a isso, a gente tem essa cultura de não tratar mesmo, Sim. né? E aí a gente tem a cultura da frescura, né? De que, isso é frescura, né? Se você, você tá triste, né? Isso é frescura, né? E aí a gente tem, por exemplo, essa questão muito forte entre homens, por exemplo, né? Quer dizer, a mulher é muito mais tranquilo da mulher se sentir mal e procurar ajuda, né? Eu tiro pela clínica, né? Pelo menos no meu caso, né, 95% da clientela são mulheres, né? O homem é muito difícil do homem procurar ajuda, procurar suporte, porque o homem sustenta tudo, né? O homem é forte, o homem é bonitão, né? É macho topzera, né? Agora, há, por exemplo, um índice de suicídio gigantesco entre homens, né? Porque é justamente aonde vai estourar, né? Porque o cara segura, segura, segura. Tem uma hora que ele não aguenta mais, mas assim, ele não procura ajuda, ele prefere tirar a própria vida. Né? Porque perde total sentido, etc. Mas eu percebo que vamos dizer assim, essa naturalização, né, de não se tratar, ela vem junto e contribui, vamos dizer assim, ela dá base para a neurose, né? Porque a neurose já é eu não querer enxergar. E aí eu tenho uma Sim. cultura de não querer, de não olhar mesmo. Então, assim, é unir o inútil ao desagradável, né? Seria isso? A discussão das masculinidades hoje, ela é essencial, né? É, Deixa eu só voltar um pouquinho antes, que eu queria responder o Edu, que ele colocou um ponto, o Eduardo Edu, ele colocou um ponto em relação ao que eu disse antes, né, sobre a questão de ganhos, que ele colocou o seguinte, né, a respeito do... e quando se ganha menos, os problemas também não se solucionam. E realmente não. Né? A perda de status, ela é muito Né? complicada. Né? E quando nós olhamos, né, para essa própria discussão das masculinidades e do como ela tende a ser encarada, né, ela se dá muitas vezes nesse lugar, né, no status do cara que lida com tudo, o John Wayne na sociedade, o quase um 007, um sujeito que tem que lidar com qualquer coisa e que se negam todas as fragilidades próprias e também as dos outros. Então vai naquela história do meninos não choram, mas o menino faz aquilo, o menino faz aquilo, e que isso acontece dentro da cobrança em relação às mulheres também, sem dúvida. Nesse sentido, é uma citação, né, da Simone de Beauvoir, que eu gosto bastante de lembrar, quando ela faz uma definição, né, sobre a missão do feminismo. Ela diz que o objetivo do feminismo não é libertar as mulheres da opressão, é libertar toda a humanidade da opressão, inclusive os homens, da necessidade de oprimir as mulheres. E nós temos esse raciocínio estrutural diante da coisa. Quando você fala, por exemplo, dentro da minha clínica há muito mais mulheres, nós percebemos muitas vezes uma maior dificuldade dos homens em buscar ajuda.
E isso realmente acontece. Quando você mencionou, né, a questão do suicídio, 75 a 85% dos casos de suicídio são masculinos. Né? Não é só a maior parte, é algo Sim. assim muito grande, porque a solução se torna acabou, eu morro. Né? E a busca por suporte, né, se eu for perceber dentro da minha clínica, homens têm buscado mais psicoterapia. Né? Legal. Hoje eu tenho um equilíbrio um tanto maior, né, a respeito de pacientes homens e mulheres. Eu acho que isso é algo bastante bom, né, socialmente dizendo, mas não. É claro que somente o meu trabalho não diz, né, respeito a um todo. Né? Não é possível, né, analisar dentro de uma pequena amostra isso. Mas realmente as questões das masculinidades diante da saúde mental, nós vemos aquilo que nós falamos antes a respeito da se a saúde mental teria a ver com essa noção dessa flexibilidade, né, desse suporte, da manutenção do suporte social que nós temos dentro de família, amigos, um trabalho, dentro do nosso próprio status e reconhecimento de quem nós somos e de como nós somos reconhecidos pelo mundo, como nós constituímos, né, a nossa identidade, né, o nosso eu em si, né, e que ele seja flexível, expansível, né, diante do mundo, diante das coisas, e que quando se tem um modelo muito forte, muito rígido a ser seguido, frequentemente a ideia quebra o real, porque a gente não dá conta. Né? Ó, a Camila também colocou aí me ajudando na, na questão, indicando que existe um É. equilíbrio muito maior. Ó, já somos dois. Ah, Né? o Og falou que lá na Alemanha é bem equilibrado também. Opa, O Og respondeu aqui anteriormente. Deixa eu puxar uma pergunta lá de trás, para a tá, gente não claro. perder. A gente está com 40 minutos já Opa, de conversa aqui. O Wagner colocou uma questão lá atrás, falando justamente assim, quais seriam as, sei lá, as ações ou possíveis saídas, né, para podermos ter uma vida fora desse contexto digital, sendo que é algo que cada dia avança mais, né, que cada vez mais é necessário você ficar no ambiente virtual, né? O tempo inteiro, né? A gente se vê o tempo inteiro no ambiente virtual, mas assim, qual que é o caminho, né? Porque então o que que a gente faz, né? Eu diria, né? Vai fazer uma caminhada, vai correr, vai treinar, né? Mas aí às vezes eu chego na academia, por exemplo, e vejo o pessoal, né? Coloca o celular lá na esteira e fica mexendo na rede social enquanto está na esteira, enquanto tô né? na Quer dizer, esteira. não para, né? Por isso que é bom correr na rua, porque aí não dá para ficar olhando o celular, senão você cai, né? Agora, realmente, assim, há saídas e como que a terapia ajuda nisso, por exemplo? Há caminhos, há uma proposta de viver melhor com o digital ou de realmente ter pausas do digital, né? Qual que é a reflexão em torno disso que você teria? Tem uma questão cerebral bastante importante aí. Né? Nós temos ganhos de curto prazo, né? E nós somos muito ligados a ganhos de curto prazo. E ganhos de longo prazo nós somos meio assim, né? Quando nós vemos alguém fazer uma formação extensa ou mesmo buscar uma mudança de formação de hábitos, algo parecido, isso tende a ser bastante complicado, né? Porque envolve estruturas de longo prazo. Né? Enquanto a, a questão do uso das redes sociais, ela é construída, ela é pensada, né, dentro de estudos contemporâneos em como nós mantemos as pessoas mais tempo conectadas.
As redes informam quando seus amigos estão publicando, quando assuntos do seu interesse estão sendo publicados. É, Elas, inclusive, conduzem que informações que você goste apareçam para você, né, com cada vez mais frequência, e isso, inclusive, tende, né, a levar as pessoas a estar cada vez mais conectadas e cada vez mais centradas dentro das suas posições, né? Contudo, nessa questão do uso das redes, eu penso que isso crie, né, uma distorção daquilo que é que nós olhamos um efeito, a gente olha uma ideia e acredita que ela é uma verdade porque ela aparece muitas vezes na nossa frente. Assim como o uso excessivo da internet, sejam dos jogos, seja das conversas e afins, cria muita coisa, né, ali na frente. Salvo me engano, na introdução do ensaio da estrutura vivida, do Guilherme Messas, em que ele faz a comparação da saúde mental enquanto um jardim, que ele coloca isso enquanto uma relação aos gregos, né? Eu penso que o papel da psicoterapia seja exatamente esse. Nos conscientizar de que existe no cuidado da nossa saúde mental a formação daquilo que nós também queremos de nós em relação a nós mesmos. Por exemplo, eu sei que mexer em um determinado joguinho é uma coisa que me dá um alto prazer. Contudo, apenas fazer isso não me faz bem. A psicoterapia traz essa constante conscientização, essa constante reflexão, esse autocuidado diante do que nós não abracemos apenas o prazer, apenas um hedonismo sem fim, mas que busquemos também olhar para o todo, para o nosso desenvolvimento, porque nós vemos muitas vezes, eu perco muito tempo mexendo em rede social, eu perdi meu dia inteiro mexendo em Instagram. Isso entre os adolescentes é a reclamação número um dos pais. Reclamação número um dos pais é: meu filho não faz nada de produtivo durante o dia inteiro. Mas isso é apenas um retrato de que, quando nós colocamos quais são as alternativas, essa alternativa... Será que o Fábio caiu ou é minha rede que tá ruim? Eu acho que o Fábio deu um loop, né? Vamos ver se a gente volta aqui. O Fabão, será que caiu só para mim? Alguém pode me dizer se o Fábio tá aí ou só eu que não tô vendo? O Fábio caiu, né? O Fábio deu uma caída aí, vamos ver se ele volta, se ele reinicia, né? E o Fábio caiu, Mas é isso, né? Eu acho que nessa linha, né, do que ele está falando, é muito importante que a gente comece a pensar mesmo, né, o espaço da rede como um espaço de vivência, que ele faz parte, né? Acho que o Fábio fala bastante, né, dessa questão desse ganho secundário, né? E isso é muito importante observarmos, né? Existe um ganho secundário ali no like, né, na interação, né? A rede social é isso, né? Ela busca muito que a gente tenha relacionamento, né? E ao mesmo tempo parece que a gente mantém-se, né? Vamos dizer assim, no ganho secundário como algo prioritário, né? Ou seja, aquilo dá um prazer, dá uma sensação positiva e a gente permanece ali no uso da rede, né? Mas aí eu acho que ele saiu e deve ter visto, né, que não saiu. Eu não consigo chamar ele aqui não, deixa eu ver aqui se eu consigo chamá-lo aqui de volta. Eu dei uma chamadinha nele aqui de volta, vamos ver se ele responde, né?
Exatamente, Camila. Acho que é o equilíbrio, né? A questão sempre é essa, né? A gente conseguir mostrar, né? Eu acho que a gente fala muito disso, né? Dessa relação do iceberg, né? É, a gente, 10% das pessoas, elas entendem, falam, puxa, eu acho que eu estou muito tempo aqui na rede, eu acho que é melhor eu sair um pouco, né? Deixa eu ir dar uma volta, né? Por outro lado, nós temos 90% das pessoas que estão totalmente imersas, às vezes, no problema, né? Falamos aqui muito essa questão da masculinidade tóxica, por exemplo, né? Do machismo. Quer dizer, entra dia, passa dia, né? E a gente continua é, assim lutando contra essa questão do machismo, né? E a gente não consegue mostrar para os homens, por exemplo, que isso é um problema gravíssimo, né? É um problema sério de saúde pública, né? De que a gente precisa combater a questão do machismo, né? Senão a gente não consegue dar conta de mudar a nossa sociedade. Cada vez mais a gente vai ter violência e mais violência. E a gente entender que essas questões são questões de saúde mental, né? Elas são questões de saúde mental. Quando a gente fala, olha, existe o Eric Fromm, ele é muito interessante quando ele traz isso na psicanálise da sociedade contemporânea, né? Ele fala, quando um sintoma social todo mundo está reproduzindo, aquilo se torna um hábito, né? Então é um hábito, mas não é porque é um hábito que não é um sintoma, né? Só porque ele é reproduzido socialmente não significa que ele não é um sintoma, né? E o machismo, ele é um sintoma, né? De um modelo, né, de vida neurótica, né? Um modelo neurótico, como é que fala? Eu esqueci o nome da palavra agora, mas naturalizado, né? É um sintoma neurótico naturalizado, né? Então realmente é algo que a gente precisa prestar atenção e assim o tempo inteiro ficar evidenciando, né? Mas o Fábio está de volta. Bora lá, Fábio. Eu fiquei construindo o raciocínio e acabou a bateria do celular em um momento assim que eu fiquei, tipo, meu Deus, né? Eu não sei nem quanto tempo nós temos mais. Nós temos 8 minutos aí. Ah, 8 minutos ainda? Bom. É. O que eu perdi? Da onde que eu continuo o que eu estava dizendo? Como que Continue seu estava raciocínio. falando a respeito sobre a necessidade de nós nos atermos àquilo que nós estamos considerando a partir de um projeto pessoal. Porque se a nossa saúde mental pode ser comparada a um jardim e nós podemos dar uma certa forma àquilo, nós temos controle a respeito de diversas coisas? Não temos. Mas nós podemos construir muitas coisas, sabe? Nós não podemos simplesmente aumentar a nossa inteligência ou mudar completamente a nossa criação, simplesmente estalar o dedo e ser outra coisa. Mas nós podemos construir outras saídas. E eu estou respondendo aquela questão do Wagner a respeito do se a nossa vida se dispõe tanto ao digital e se coloca tanto ali, como cuidar disso. E que é, de fato, o se atentar ao como isso dá espaço, como dar espaço para outras questões dentro da nossa própria vida, dentro do nosso dia a dia. Né? Porque isso facilita. Né? Isso vai facilitando bastante, não simplesmente de ter mais prazer em fazer outras coisas. Esse prazer vem com o tempo, muitas vezes. Eu lembro uma vez que eu brinquei conversando contigo, que eu falei assim, eu gosto mais daquilo que eu consigo fazer com que eu aprendo do que eu estudar em si. Eu tenho prazer em estudar, mas eu tenho muito mais prazer em bater papo. Sim. Né? E ele virou e falou assim, pô, pra mim não, eu gosto demais, tanto quanto. E eu falei, caramba, né? As coisas às vezes são diferentes, não é como é para todo mundo. Né? Algumas pessoas são um pouco mais
não é nenhuma questão de extrovertido ou introvertido, mas é simplesmente são existências diferentes, né? E reconhecer quem nós somos, como nós somos, e dentro disso, buscar aceitar, né, as nossas condições, a condição do nosso existir e aquilo que nós temos para fazer no entorno. Tipo, eu posso passar o dia inteiro mexendo no meu celular, jogando ou fazendo alguma coisa, procurando memes, mas talvez fosse bom, pensando a longo prazo, dar espaço a outras questões dentro do nosso existir. Ao que nós temos nos dedicado. Né? Muitas vezes fazer uma live, como você tem feito, né? Fazer lives, se dedicar a tudo isso, como eu posso me relacionar ao meu próprio autocuidado, como eu posso me dedicar mais às pessoas à minha volta. Tudo isso, inclusive, tira o desgosto gerado de se fazer uma única atividade. Porque muitas vezes, quando se está olhando memes e afins, só se está rolando lá simplesmente um celular. Quando nós falamos das masculinidades, nós falávamos há pouco, quando o sujeito começa, ele começa dentro de um mundo de muita moral, como se aquilo fosse a coisa mais correta, e como nós estamos falando, é um raciocínio estrutural. Ela subjuga. É um raciocínio que subjuga. Né? Que se encontra muitas vezes, não muitas vezes, mas que se encontra naturalizado, tem sido discutido. Dentro disso, olhar para si e ver o quanto isso também enforca a pessoa que está vivendo, que está promovendo isso, que está tentando dar conta disso e por consequência, pesando na existência dos outros, isso é um tanto difícil. Né? Então, o cuidado para quem se quer ser, ou se pensar enquanto um projeto de existir, sem dúvida conta bastante dentro dessa ideia do que é a saúde mental, que é promover a saúde mental. E eu nem vou cair agora. Muito bom, maravilha. Olha, Fábio, a gente está encaminhando, né, para o final, né? Já estamos aqui ó, com 58 minutos. Normalmente o Instagram é 1 hora, né? 59,99, puf, cai. Né? Então a gente tem um minutinho aí para fazer uma razoado, né? Primeiramente eu já quero agradecer, né? Você ter aceito o convite. De estar com a gente aqui, avisar todo mundo aqui que o Fábio vai estar com a gente o ano inteiro lá no Instituto, né? Então vão lá, assistam, né? Venham estudar conosco, né? Vou fazer um merchan aqui já, aproveitar que o Fábio está aqui, né? Mas principalmente agradecer, né, a presença dele. O nosso diretor de marketing já colocou o link aqui também nos comentários, está tudo funcionando direitinho hoje. Então agradeço muito a presença do Fábio aqui, te passar aí a palavra, né? Nós temos aí 1 minutinho para fazer uma razoada aí das suas falas de hoje, da nossa conversa. Olha, em 1 minuto eu não consigo fazer nada porque eu sou meio prolixo na vida. Mas Will, quero agradecer bastante a oportunidade da gente estar aqui conversando, agradecer muito o Wagner, a Ká, que ficou aqui com a gente, que ela ainda disse aqui que adorou, né, o nosso bate-papo aqui. E deixar aberto, né, tanto você quanto comigo, para quem quiser conversar via direct, alguma coisa, a respeito desses assuntos que a gente veio conversando aqui, tá bom? Ótimo, maravilha também, né? Agradecer ao Og, né, que está aqui presente. Parabéns, Og. Hoje é aniversário do Og, parabéns. Aniversário dele hoje. A Gabi também está aqui, a minha fisioterapeuta. A Missila também está aqui com a gente. Missila, aluna do curso de terapia xamânica, que será nossa aluna esse ano de aconselhamento terapêutico. Legal. Ela já veio ver aqui se o professor é bom mesmo. Agora não tem como negar, né? Então, muito obrigado, né, a todas e todos que participaram.
da nossa live de hoje, né? Convidá-los para na próxima semana, na próxima quarta-feira, estarei aqui de volta, né? Talvez eu traga mais algum convidado, talvez eu arraste o Fábio na última quarta-feira do mês de novo. Vamos ver se a gente consegue ir para frente. E aí, a qualquer segundo, o Instagram vai nos derrubar, porque nós já batemos o nosso limite aqui de horas, né? É isso, agradeço a todos, né, que todas que tiveram aqui presente e vamos lá, né, que tem muito trabalho pela frente, muita coisa para fazer. Valeu, Fábio, muito obrigado. Um grande abraço, queridos. Tchau, tchau. Valeu. É isso aí, olha que o Instagram tá mantendo a gente aqui mais um tempo, né? O Vintão também tá aqui, é o João, é isso? Ah, João Paulo também. Muito obrigado, João Paulo, ter ficado aí com a gente, ter acompanhado também. Agradeço, né, a todas mesmo e todos que estiveram aqui com a gente, né? O Instagram tá mantendo a gente aí, né? Vamos segurar um tempinho, né? Para a gente não perder, né, a gravação. Vamos ver se a gente consegue salvar aqui para não perder o vídeo, né? Vamos ver se a gente